e você começa a tratar aquele caso, monta aquele aparelho lindo e maravilhoso, promete Deus e o mundo para esse cliente, só que você esqueceu de olhar se o caso é cirúrgico ou não. Olá, aqui é o professor Hélio Venâncio, seja muito bem-vindo a esse canal que tem o propósito e o objetivo de resgatar o respeito e o valor que você como dentista tem através do conhecimento que não te ensinaram na faculdade. E eu sei que talvez você tenha dúvidas de se o caso é tratável somente com ortodontia ou se você de repente precisa fazer uma cirurgia ortognática. Você encaminhar para alguém fazer essa cirurgia ortognática. Lembrando que se você de repente está diante de um caso cirúrgico, não adianta tentar tratar esse caso somente com ortodontia, porque não vai funcionar, não vai dar certo. Então veja só, eu vou te ensinar agora um passo a passo para você diagnosticar e descobrir se esse caso é cirúrgico ou não antes de fazer caca, beleza? Vamos fazer isso? Ótimo. Anota aí, pega papel e caneta. Primeiro passo, você tem que observar a face do paciente. O primeiro ponto é olhar a face de frente. E todo mundo tem a carinha torta. Faz parte. Todo mundo tem alguma assimetria facial. Essa assimetria, ela pode ser leve, moderada ou severa. Dá uma olhada nessa foto. Você acha que essa assimetria é leve, é moderada ou é severa? Pois é. Essa assimetria é severa. Então, observando essa face, eu já fico desconfiado de que esse caso pode ser cirúrgico, porque eu estou diante de uma assimetria severa. Tio Hélio, mas como que eu tenho certeza se essa assimetria severa é realmente de um caso que é cirúrgico? Depois que você observou que essa assimetria é severa, você vai ter que ir lá dentro da boquinha dele, vai ter que olhar a oclusão. Como é que esse paciente está ocluindo? Muito provavelmente esse paciente tem uma mordida cruzada de um lado só. E no caso dessa paciente que você está vendo aqui, provavelmente a mordida cruzada dela é do lado esquerdo, porque ela está desviando o queixinho, a ponta do mento para o lado esquerdo. E aí você olhou dentro da boquinha dela, e aí você observou que essa paciente tem uma mordida cruzada do lado esquerdo. A partir daí, você tem que saber se essa mordida cruzada já se tornou uma mordida cruzada esquelética, ou se de repente ela é uma mordida cruzada postural ou funcional. Hélio, como é que eu descubro isso? Manipulando o seu paciente em relação cêntrica. Quando você manipula esse paciente em relação cêntrica, vão acontecer duas coisas, apenas duas, não acontece mais nada, somente duas coisas. O que vai acontecer? Manipulou o paciente em relação cêntrica e ele não melhorou esse desvio mandibular. Você pode estar sim diante de um caso cirúrgico. Veja que eu estou somando a face que está desagradável, que tem um desvio severo, e agora eu manipulei e somei com outra informação. Manipulando em relação cêntrica, ela continua com desvio. Então eu estou mais desconfiado ainda de que esse caso é cirúrgico. Mas e se de repente essa paciente melhorou essa linha média, melhorou o desvio? Se de repente ao manipular em relação cêntrica, a linha média inferior coincidiu com a superior. Se de repente ao manipular em relação cêntrica, os dentes posteriores que estavam cruzados para um único lado ficaram agora de topo a topo. Ah, tio Hélio, se eu manipulei em relação cêntrica e alinhou a linha média inferior com a superior, então quer dizer que pode ser postural e não cirúrgico? Exatamente, pode ser que o caso é postural e não cirúrgico. Então aqui você já tem dois caminhos. Ao manipular em relação cêntrica, você descobre se a linha média corrigiu, pode ser postural. Se a linha média não corrigiu, pode ser cirúrgico, e nós vamos somando pontos. Qual é o terceiro item que eu preciso observar? O terceiro item é nessa radiografia panorâmica. Você observa que o lado esquerdo dessa paciente tem o ramo mandibular um pouco mais curto e mais largo do que o lado direito. O lado direito dessa paciente tem o ramo mais longo e mais delgado. Esse ramo mais longo do lado direito faz com que a paciente desvie a ponta do mento para o lado esquerdo. E me diz uma coisa, a radiografia panorâmica mostra o quê? Mostra os dentes e o osso. Quando eu vejo que tem o osso, o ramo mandibular, que tem uma diferença de espessura, significa que o osso é esquelético. Eu também estou diante de uma informação que pode me fazer desconfiar de que o caso é
cirúrgico. Vamos recapitular? Eu tenho uma paciente que tem um rosto com desvio do mento, olhando de frente. O desvio do mento é severo, tornando o rosto desagradável. Manipulei em relação cêntrica. A linha média inferior não coincidiu com a face com a linha média superior. E eu observei na radiografia panorâmica que nós temos um desvio, um problema de crescimento ósseo, onde um ramo mandibular não é do mesmo tamanho do outro ramo mandibular. Dessa forma, eu estou sim diante de um caso cirúrgico. Não adianta, pode espernear, pode brigar, pode tentar fazer o que você quiser, pode usar o melhor aparelho do planeta Terra. Esse caso, ele não vai ter correção em relação à face. O paciente vai terminar o tratamento com o rosto torto do mesmo jeito. E se isso era uma prioridade para ele, complicou. Presta atenção nisso. E se você gostou desse vídeo, então não esquece de se inscrever no canal, curte, compartilha e eu te vejo no próximo vídeo.